Olá, boa noite. Estamos aqui então para dar início a mais uma palestra pela internet, em que, promovida pelo Centro Espírita Paulo Ortiz. Hoje estou eu aqui, Valdomiro Ferreira, trabalhador da casa, honrado pelo convite para proferir essa palestra com o tema O Egoísmo como Problema Moral do Mundo. Antes de tratar desse tema especificamente, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer o Mestre por esse momento de aprendizagem, em que vamos compartilhar um pouco do conhecimento trazido pelo Evangelho do Cristo e também pelas informações trazidas por meio de O Livro dos Espíritos, pelas mensagens dos benfeitores espirituais, que nos ajudam a entender as mensagens do Mestre e a promover em nós a evolução moral tão necessária ao nosso crescimento. Que assim seja. Bom, então vamos começar falando do nosso tema central de hoje, que é o egoísmo. O egoísmo como sendo o problema moral do mundo. E para tratar desse tema, nós vamos nos ater aqui ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e também às perguntas 913 a 917 de O Livro dos Espíritos. O tema que nós vamos conversar aqui é um tema bastante amplo e também a forma como está tratado no Evangelho e em toda a codificação de Kardec é também bastante ampla. Então, portanto, para que a gente não se perca no tempo e nas nossas ideias, eu acabei fazendo um roteiro de discussão. Então, apesar de ter colocado aqui na apresentação todo o texto trazido pelo Evangelho e também pelo o Livro dos Espíritos e as suas perguntas, eu vou fazer uma discussão resumida sobre o que está no Evangelho e também sobre o que está em O Livro dos Espíritos, para que a gente possa dar fluidez às ideias dentro do tempo que nos foi concedido, que é de aproximadamente meia hora, 40 minutos, tá ok? Então, começando a tratar aqui do tema que é trazido pelo Espírito Emmanuel, por meio do capítulo 11, item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel trouxe para nós uma mensagem que, em síntese, diz o seguinte: para que a Terra progrida, né, na escala dos mundos, é preciso que se estabeleça a fraternidade entre os habitantes e o egoísmo precisa ser superado porque é o antígeno, o antônimo, né, da caridade, quer dizer, é o contrário da caridade. Então é necessário vencer o egoísmo para que a caridade prevaleça na Terra e só assim a paz se encontre aqui e possa o nosso planeta, a nossa orbe, progredir na escala dos mundos e nós todos progredirmos na escala moral. E Emmanuel reforça que o Espiritismo, por meio da compreensão da fé no futuro e dos valores espirituais, pode significar trazer para nós a chave para essa evolução moral. Isso porque ele facilita, né, o nosso desapego dos bens materiais, o entendimento dos nossos verdadeiros tesouros que residem no nosso domínio de si mesmo e também na compreensão dos valores morais que nos fazem entender os verdadeiros valores da vida, né? Depois, Emmanuel também vai nos falar que vencer o egoísmo
deve ser o nosso maior desafio de superação para a evolução espiritual e também, não só como indivíduos, como coletividade. E para que possamos vencer esse egoísmo, que é esse monstro devorador, como está dito aqui no Evangelho, das inteligências, né, e das pessoas em geral, devorador de nós mesmos, é preciso muita coragem, superação das nossas imperfeições morais. Imperfeições tais como a avareza, o orgulho, o ciúme, a inveja, a vaidade, a preguiça, a mágoa e tantas outras, todas elas filhas do orgulho e do egoísmo, que são esses monstros devoradores da humanidade, como é dito aqui por Emmanuel. Depois, o benfeitor ainda vai nos dizer que o egoísmo também pode ser considerado como sendo fonte de todas as misérias humanas. Não fosse o egoísmo, por exemplo, certamente não existiriam aproximadamente 800 milhões de pessoas vivendo na miséria extrema no mundo. Bastando pensar que apenas com o orçamento militar das nações mais ricas, seria suficiente para extirpar totalmente a fome do mundo. Isso se falando no orçamento anual de cada nação e nas necessidades que tem, por exemplo, esses povos que vivem na extrema pobreza. E, na verdade, ainda, se pensarmos em todo o desperdício que se faz à mesa dos ricos, e aqui falando de mesa, estamos falando de todos os desperdícios supérfluos que todos os ricos, como todos nós, que de alguma maneira temos um pouco e não distribuímos da maneira mais adequada, se essa distribuição ocorresse, certamente não existiria ninguém morrendo de fome. Então, isso nos lembra que Cristo já nos trouxe por meio da parábola de Lázaro e o rico, aquela cena em que Lázaro vivia das migalhas do rico, e até hoje, se é assim, né? Até hoje as pessoas poderiam, por exemplo, bastando que nós abríssemos um pouco mais a mão, estendêssemos um pouco mais o nosso socorro a quem precisa, certamente todas as misérias do mundo estariam extintas nesse momento, né? Então é necessário pensar um pouco sobre isso e pensar que é necessário fazer mais para que possamos superar esse monstro devorador, como diz aqui Emmanuel, que é o nosso egoísmo. Também, Emmanuel ainda nos dá um exemplo da caridade por meio daquela cena de Pôncio Pilatos e Jesus, quando Pôncio Pilatos, e quantos de nós não repetimos isso o tempo todo, né? Pôncio Pilatos, pois que podia ali, naquele momento do julgamento de Jesus, ter agido e socorrido Jesus, ter impedido que Jesus fosse para o seu sofrimento, né, para que Jesus passasse por todos aqueles sofrimentos, martírios do seu Calvário, mas Pôncio Pilatos resolveu lavar as mãos, dizendo ali o que importava a ele, se aquilo não dizia respeito a ele, e que então entregava Jesus aos seus carrascos, né? E, na verdade, quando nós, no dia a dia, nos comportamos de alguma maneira ignorando todas as injustiças, sob a justificativa de que não se pode, não se deve se envolver com determinados fatos da vida, estamos de alguma forma fazendo como Pôncio Pilatos, enquanto as pessoas de bem continuarem aí de alguma forma omissas, aos que ainda dominam pelo mal, continuarão a levar multidões ao Calvário da discriminação, ao Calvário da falta de oportunidade, da negação de direitos sociais básicos, enfim, de tantas ações que são necessárias
no mundo e que de alguma maneira muitos de nós nos omitimos e deixamos que o sofrimento ocorra pela nossa inação, pela nossa falta de interesse pelo próximo, como fez Pôncio Pilatos em relação a Jesus. Sem dúvida nenhuma, apesar de termos consciência de que não regredimos, né, sempre vamos avançar, é preciso reconhecer que vivemos em tempos difíceis, tempos estranhos, tempos em que o mundo se encontra dividido, com ressurgimento ou crescimento de feridas que pareciam estar superadas, mas que na verdade estavam adormecidas, adormecidas nas sombras de nós mesmos, né? E a nós, como cristão, cabe propagar a boa nova dentro de nós, de dentro para fora, e agir como pacificadores, né? E dessa forma estaremos expulsando o egoísmo do nosso orbe, fazendo com que, de alguma maneira, contribuindo para que a Terra possa progredir como orbe e a humanidade acompanhe essa evolução do planeta, que é algo esperado por tantos, que tanto se fala hoje, mas o que se verifica, na verdade, é esse ressurgimento, crescimento, reaparecimento de muitas mazelas, como a espiritualidade nos mostra, que isso faz parte desse momento de evolução do planeta e que nós, como cristãos, devemos fazer a nossa parte sendo pacificadores, sendo ali como representando Jesus na figura daquele pacificador, daquele diplomata do bem, daquele que faz propagar a boa nova e não espalhar mais mazelas e mais divisão no mundo. Depois, vamos tratar o tema também sob a égide do O Livro dos Espíritos, que Kardec, por meio do Livro dos Espíritos, indaga o benfeitor Fénelon nas perguntas que vão de 913 a 917 e começa indagando Fénelon na pergunta 913 qual seria o vício mais radical, né? Aquela imperfeição humana mais radical que nós precisamos superar. E Kardec pergunta isso a Fénelon e ele reforça tudo aquilo que já foi dito pelo benfeitor Emmanuel no capítulo 11 do Evangelho, informando que esta chaga que deve ser superada como sendo a mais difícil, a mais radical a ser superada, é o egoísmo. Ele reforça que o egoísmo é aquilo que nós precisamos superar com todo o nosso esforço, né? E depois Kardec, como sempre, com perguntas bastante pertinentes e progressivas no sentido de dar conhecimento, de entender o problema, de trazer a nós o melhor entendimento, ele questiona também, estando o egoísmo baseado no sentimento de interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo, né? Kardec levanta isso com Fénelon, como extirpar algo que é muito difícil, que está enraizado no ser humano, né? E então Fénelon informa a Kardec que é pela educação do espírito com valores morais e pelas consequentes reformas das instituições humanas que venceremos o egoísmo, né? Quer dizer, na educação moral, na educação que começa nas famílias, que começa no nosso convívio mais íntimo, é por meio deste caminho que vamos conseguir vencer o egoísmo. O egoísmo que é um sentimento inato, né, que vem desde a mais tenra infância, como a gente percebe aqui nessas cenas, né, quando as crianças ficam ali disputando os brinquedos, disputando os espaços, e que vem, é colocado aqui
para que na criança, ainda antes dos 5, 7 anos, isso é um sentimento de defesa, né? Ela se sente ali como sendo o centro do universo, mas cabe a nós, tutores, irmãos, pais, aqueles que de alguma maneira têm responsabilidade sobre a educação das criaturas, né? De alguma forma educar pelo exemplo, mostrando que esse não é a melhor conduta, que isso deve ser aos poucos, a criança deve abandonar essa forma de conduzir a sua vida e que deve aprender a distribuir, aprender a dividir as suas coisas com os outros e que vá mudando esses hábitos, né? Através do conhecimento das lições do Mestre, da moral do Cristo e de todo o ensinamento que se vai fazendo pelo exemplo, né? Aqui cabe destacar também que a educação do homem sobre valores morais ocorre fundamentalmente dentro de casa, né? Não se deve esperar que as escolas, as universidades vão ensinar valores morais ao homem, apesar do esforço de todos os professores, de todos aqueles que se dedicam à educação e das contribuições que eles dão. Não é possível que os pais possam terceirizar essa missão. Isso é missão da família, é missão que começa naquela célula menor da sociedade humana, que é a família, e que também começa dentro de nós, individualmente, fazendo a nossa reforma, a nossa mudança íntima, e aprendendo com Cristo, aprendendo por meio da religiosidade, da educação cristã, da educação moral, seja ela qual for a denominação religiosa, que esteja sempre ligado ao bem, né, naturalmente. Então, colaborar na obra do Cristo, propagando os ensinos e fundamentalmente o seu exemplo, é a maneira que a gente pode ter para educar a criatura e para superar o egoísmo, essa chaga difícil de ser extraída, difícil de ser curada, mas que nós precisamos vencer a fim de conseguir evoluir como criatura e também evoluir como humanidade e fazer o nosso planeta alçar a escala evolutiva dos planetas, né? Bom, depois Kardec ainda continua indagando com Fénelon e fazendo a seguinte pergunta: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E Fénelon responde: sim, real, de fato é um obstáculo muito difícil de ser superado, mas não impossível, né? Resumindo aqui a resposta de Fénelon, ele diz que, apesar de ser difícil, não é impossível e que na humanidade a gente tem muitos exemplos, apesar desses exemplos muitas vezes não se revelarem, não serem conhecidos, né? Diante daquela ideia, daquela máxima de que o bem normalmente é tímido, né? Ele não aparece tanto, né? Ele não faz questão de aparecer. A obra do bem é uma obra tímida que exige que a nossa atenção, exige o nosso cuidado em escolher aqueles nossos ídolos, aqueles que nós devemos seguir, por aqueles que nós devemos nos orientar. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? O Fénelon, não esses exemplos em sua maioria não são, na sua totalidade não são daquela época, mas ele fala que naquele então também já existiam inúmeras pessoas que trabalhavam no bem, mas a gente trouxe aqui alguns exemplos, como o próprio Kardec, que é quem fez a pergunta a Fénelon e que também teve uma obra espetacular, trouxe o Espiritismo, que tem produzido tanto bem à humanidade, né? Depois nós temos ainda Dalai Lama como outro exemplo, temos aqui a Madre Teresa, temos ainda, podemos citar o Gandhi, Martin Luther King,
O senhor Daisaku Ikeda, esse o único vivo dessa lista que estou mencionando, né? Ainda encarnado, Mandela, Chico Xavier, dentre muitos outros que a gente pode mencionar e que ainda estão entre nós, né? Na verdade, é possível dizer que se a gente passar a observar as pessoas que nos cercam, certamente cada um deles, cada pessoa que a gente convive e que convive em família ou como amigos ou por meio da boa obra do Cristo, por meio das nossos confrades espíritas e de outras denominações religiosas, certamente que se a gente passar a observar, vai encontrar característica de cada um desses grandes humanistas nas pessoas que nós convivemos e podemos aprender um pouquinho com cada um e certamente na soma de todo o aprendizado que teremos, encontraremos o exemplo de todas essas grandes criaturas aqui, né? E Kardec continua questionando ainda Fenelon acerca do egoísmo e pergunta a Kardec se o egoísmo, longe de diminuir, né, ele afirma, né, o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização. Parece que a civilização excita o egoísmo, né, porque todos os excessos, tudo aquilo que é trazido pela civilização, parece, ao contrário de extinguir o egoísmo, fazê-lo aumentar. E aí, Fenelon vai responder que, na verdade, o egoísmo, realmente, nesse momento da humanidade, naquele momento e ainda hoje, né, ele, de fato, se mostra que está aumentando. Mas Fenelon informa que, muitas vezes, para que a gente possa reconhecer o mal, é necessário que o mal cresça, que o mal se faça visível, né? Muitas vezes nós não conseguimos entender toda a nocividade que existe num comportamento ou mesmo num fato, e é necessário que esse fato se propague, que esse comportamento se propague, e as pessoas só se dão conta dele depois que ele extrapola determinados limites. Então, o que Fenelon está querendo nos informar é que, à medida que o egoísmo cresce, certamente em algum momento vai se tornar tão insuportável para toda a humanidade que a humanidade vai perceber, cada um de nós vai percebendo no seu momento, a necessidade de superá-lo, de extirpá-lo da nossa convivência, da nossa humanidade, e que certamente, quando isso ocorrer, vamos ter uma convivência muito mais rica, muito mais solidária entre nós. E isso nos faz lembrar esse momento da pandemia, né, que tem feito, de alguma forma, por meio desse mal que é trazido na saúde das pessoas, muitos têm reconhecido os valores da moralidade, os valores do estudo cristão, muitos têm procurado a Deus. Então, certamente, talvez não fosse necessário, se nós tivéssemos nos esforçado de outra forma, isso não seria necessário, mas nós sabemos que a vida é conduzida por meio de leis naturais e que dentre as leis naturais existe a lei do progresso, e o progresso vai ocorrer de qualquer forma, e que qualquer situação, qualquer crescimento do egoísmo ou qualquer fato que surja na humanidade surge para que muitas vezes possa provocar nos despertar para a necessidade de melhorar, né? Então, o que Fenelon diz aqui é que, certamente, à medida que a humanidade ainda gatinha, ainda caminha a passos curtos para a evolução, ainda somos espíritos imperfeitos, é possível que ainda encontremos por aí muitos exemplos que possam nos mostrar que o egoísmo tem crescido no mundo, que as pessoas têm se comportado cada vez mais de forma egóica,
mas isso também nos mostra que vamos melhorar, precisamos melhorar, nos traz o reconhecimento da necessidade de vencer essa chaga da humanidade, tá certo? Então, muitas vezes, para que o homem se conscientize da necessidade de acabar com um determinado sentimento negativo, com um determinado comportamento negativo, muitas vezes é necessário que ele se torne insustentável, que ele se torne impossível de conviver, impossível de continuar, para que a gente se dê conta da necessidade de mudar. Isso a gente verifica em vários fatos da vida, né? E Kardec continua questionando Fénelon, e ele faz uma pergunta final, questionando, então, qual seria o meio, qual seria a maneira, qual seria a forma como nós, como humanidade, o homem, poderia vencer o egoísmo, né? Como vencer o egoísmo, como superar essa chaga, como superar esse monstro devorador das inteligências. E aí Fénelon responde, nos informa que a tarefa não é fácil, que não é muito simples superar essa dificuldade, que é necessário que o predomínio da vida moral ocorra sobre a vida da vida moral ocorra para que a vida espiritual prevaleça, né? É necessário que nós nos reformemos, que nós possamos reconhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades de melhoria interior, e que também, depois disso, que as leis humanas, que o ordenamento social humano, a partir da melhora individual, também ocorra, para que possa ocorrer o melhoramento individual e com a melhora das leis, do ordenamento, das leis humanas, também ocorra a melhora de toda a sociedade, né? Que se trata de um trabalho, então, um trabalho que precisa acontecer em cada criatura, por meio de dentro para fora, e depois, à medida que cada criatura melhora, melhora também o Estado, melhora também os governos, melhora também as leis. Então, cada um, pelo seu exemplo, através de pequenas atitudes e até mesmo das grandes conquistas, se isso tudo for acontecendo, e vai acontecer, porque sabemos que a lei do progresso vai sempre nos conduzir a melhorar. Então, à medida que nós vamos melhorando como indivíduo, vamos contribuindo também para a melhora da sociedade, e com isso vamos chegar a alcançar certamente a superação do egoísmo. É preciso entender que isso não deve ocorrer num espaço tão curto de tempo, na medida em que ainda temos muito a aprender, muito a caminhar, mas é necessário dar os primeiros passos, é necessário continuar aprendendo, é necessário continuar estudando, colocando em prática todos os ensinamentos do Cristo, para que pouco a pouco cada indivíduo, cada família, cada sociedade, cada país, cada cidade e nós todos como humanidade possamos superar essa chaga do egoísmo. Então essas foram as lições trazidas pelo Evangelho, né, que a gente entendeu dessas lições do Evangelho. Essa é a nossa contribuição. Obviamente que pelo nosso tempo a gente não consegue esmiuçar esse assunto, é um assunto que requer muito estudo, que requer muita prática principalmente, e que, como diz aqui Fénelon, como disse também Emmanuel, é através do conhecimento, é através do reconhecimento das nossas limitações, do reconhecimento das nossas necessidades de mudança, do vencer a nós mesmos, é que vamos conseguir superar essa chaga da humanidade que nos atrasa, que nos impede de avançar, mas que tudo tem seu tempo, e que com o estudo, com o aprendizado, com a prática do bem, com a prática do Evangelho, com a prática
das leis do Cristo, certamente chegaremos lá. Ok? Muito bem, então o intuito aqui não é que é simplesmente passar, né, um pouco dessa mensagem do Cristo, mas esperando que todos possam continuar estudando, possam continuar praticando, aprendendo com esta e com todas as outras mensagens trazidas pelo Mestre, e que no conjunto de tudo aquilo que nos esforçamos para aprender, certamente vai nos estimular, vai nos instrumentalizar para fazer com que consigamos alcançar aquilo que Kardec pergunta aqui a Fénelon, que é o meio de destruir o egoísmo em nós mesmos. Ok? Muito bem. Então agora vamos ao nosso momento de vibração, onde nós vamos pedir aos benfeitores espirituais Então vamos todos novamente aproveitar esse momento de aprendizagem, esse momento em que podemos aprender um pouco mais com os ensinamentos do Cristo, com as mensagens do nosso Evangelho. Vamos aproveitar que estamos, de alguma forma, conectados aos benfeitores espirituais, à espiritualidade. E vamos buscar encontrar em nós aquilo que temos de melhor e dirigir essas nossas melhores energias a todos que nesse momento se encontram em sofrimento, necessitando do socorro, do conforto. Vamos dirigir as nossas melhores energias, pedindo aos benfeitores, à equipe socorrista do plano espiritual, que eles possam ir ao encontro de todas aquelas criaturas que nesse momento de pandemia, de dificuldade que o mundo está passando, de todas aquelas criaturas que desencarnaram como vítimas dessa pandemia e de todas as outras doenças, de todos os outros motivos de desencarne, que a espiritualidade possa socorrer a todos, mas especialmente aqueles que fizeram essa passagem em sofrimento, que necessitam de amparo para encontrar o seu lugar no plano maior, para se refazer, que a espiritualidade possa socorrer a todos e que de alguma forma esses irmãos possam receber o alento necessário na medida do seu merecimento e da misericórdia do Cristo. Vamos pedir ainda por todos aqueles que trabalham nos hospitais da nossa cidade, por todos aqueles que trabalham
nos centros de socorro humano, nos hospitais, santas casas, pronto-socorros, que de alguma forma se dedicam ao socorro das vítimas dessa pandemia, que se dedicam ao cuidado daqueles que necessitam. Vamos pedir também por todos os trabalhadores da seara do Cristo, encarnados e desencarnados, por todas que de alguma forma trabalham no bem pela humanidade, por todos aqueles que se esforçam para superar as suas dificuldades, por todos aqueles que ainda não reconhecem essa necessidade, por todos aqueles que ainda não reconhecem a necessidade de superar o seu egoísmo, de superar as chagas que corroem e que atrasam a sua evolução. Que Jesus possa estender a sua misericórdia a todos, a toda a humanidade, e que a espiritualidade possa levar de nós a nossa mais humilde contribuição, mas o nosso maior esforço em benefício de todos que necessitam, em benefício do melhoramento da atmosfera geral do nosso mundo. Que Jesus e Deus, nosso Criador, possa estar sempre conosco, como sempre está. Que assim seja. Então, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E eu trouxe aqui uma prece que eu encontrei e que acho que fala muito a esse momento e ao tema do nosso... Prece pela paz. Jesus e Mestre, peço hoje pela paz, porque sem ela todas as realizações são ínfimas, senão impossíveis. Peço pela paz do mundo, para que algumas nações desistam de milenares lutas fratricidas e que tanta insegurança e temor têm levado aos povos que vivem e trabalham pacificamente. Peço pela paz interna em todos os países do planeta, para que o progresso e a felicidade possam desenvolver-se plenamente, auxiliando e melhorando a vida em geral. Peço pela paz nas grandes cidades do mundo, foco centralizador, realizações nobres e pioneiras, mas que tem gerado igualmente múltiplos problemas sociais devido às desigualdades gritantes dentro de seus limites geográficos. Peço pela paz nos bairros, germinadores de reaproximações, provações e resgates, e onde fazes renascer imenso números de espíritos, a buscar, pela similaridade de pensamentos, os mesmos objetivos pelos quais se reuniam no mundo espiritual. Peço pela paz nas casas, para que os corações reunidos nos sagrados laços familiares se compreendam, se auxiliem mutuamente e juntos conquistem a harmonia afetuosa, pura e inalterável. Peço finalmente, Senhor, a paz individual, a paz íntima para que todos nós, porque toda e qualquer condição existencial no universo principia, invariavelmente, dentro de cada ser, perfazendo enfim um
todo e que produz o bem ou o mal, conforme as inclinações gerais. Assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.